A imprensa que desistiu de ser imprensa demorou a admitir de verdade que Nicolás Maduro é um ditador e que, mais uma vez, a Venezuela pode ser vítima de uma fraude eleitoral. Lula ficou assustado com as ameaças do amigo de que, se a oposição vencer, haverá uma guerra civil e um banho de sangue no país. Nossa, perseguir, prender opositores, matá-los ou torná-los inelegíveis, tudo isso parecia normal até anteontem. Maduro faz isso, Daniel Ortega, ditador da Nicarágua, outro amigo de Lula também. E estava tudo bem. Vladimir Putin, igualmente apoiado pelo petista, sempre adotou essa estratégia e recebeu até cartinha de amor do Lula, sigilosa, claro, mas obviamente com felicitações por mais uma eleição fraudulenta concluída com sucesso. A imprensa, por questões particulares, está quase sempre tentando concordar com a turma de Lula. Os fatos, o que são os fatos? O apego ao mundo real, o senso crítico, isso é perigoso, pode provocar problemas. Mesmo quando agredidos, muitos jornalistas preferem dar de ombros. Ninguém nunca atacou a imprensa como Jair Bolsonaro, nem o ditador da Venezuela, que essa semana chamou veículos internacionais como as agências F, AFP e AP e a emissora CNN de assassinos de aluguel. Nem Lula, que chamou jornalistas que fizeram críticas a ele de cretinos, de titica de cachorro. E o jogo segue. Maduro pode falar e agir à vontade contra críticos. Políticos, profissionais de imprensa, portais de notícias e canais independentes, influenciadores, ele controla o judiciário venezuelano. Tem parentes e aliados fiéis em cargos importantes nesse poder. Lula tem muitos amigos e alguns aliados de ocasião no STF, que parece acima do executivo e do legislativo. E claro que o petista não se opõe às ações do Supremo contra aqueles que ele considera inimigos e chama de extremistas e radicais. Para o petista, todos que não concordam com ele deveriam ser eliminados. Essa é a meta, cumprida parcialmente por enquanto, com Bolsonaro inelegível, perseguições e prisões políticas, jornalistas exilados sem passaporte, com contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas, empresários, influenciadores, pessoas comuns. A ninguém será permitido criticar o Lula, e criticar o Supremo, e criticar o TSE. Nicolás Maduro que se cuide. Foi inventar de falar mal do sistema eleitoral brasileiro, na nossa imprensa virou bolsonarista. Maduro adota discurso de Bolsonaro e diz que o sistema eleitoral do Brasil não é auditável. É inadmissível tolerar fala bolsonarista de Maduro sobre eleições no Brasil. Maduro lembra Bolsonaro, que usou urnas para a escalada golpista e acabou inelegível. A imprensa que desistiu de ser imprensa faz questão de esquecer que Lula já questionou o nosso sistema eletrônico de votação e totalização dos votos. Nada é infalível, só Deus, o petista declarou. Maduro só repetiu o que já disseram em outros tempos ministros do atual governo, como Simone Tebet e Carlos Lupe, e também Flávio Dino, agora no Supremo, e ministros do STF, e Ciro Gomes, João Amoedo, Roberto Requião, Carlos Sampaio. A lista é enorme, todos certamente bolsonaristas. Maduro não entrou no grupo agora, já tinha sido chamado de conservador, Putin também. Até Lula vira bolsonarista quando a imprensa procura desesperadamente um jeito de ajudá-lo. No ano passado, Metrópolis, o Globo, o UOL, Folha, essa turma toda publicou coisas assim. A profusão de declarações polêmicas de Lula tem um quê do jeitão vingativo e fora da casinha de Bolsonaro. Bolsonarização de Lula assusta aliados de centro e até do PT. Clima de violência é fruto dos instintos despertados pelo bolsonarismo. Há sempre um pano para Lula, não importa o que ele faça ou fale, e uma guilhotina para Bolsonaro. Saiu numa coluna do UOL essa semana. Lula coleciona falas machistas, ainda que nem de perto eu perceba nele o desprezo que Bolsonaro sentia por mulheres. O sentimento era de falta de respeito. É a imprensa desvairada que também sempre chamou Donald Trump de machista e misógino. A mesma que agora trata o republicano como um idoso decrépito
e questiona se ele já não passou da idade de ser presidente, evitando citar que Lula é quase 1 ano mais velho do que Trump. A mesma que passou os últimos anos dizendo que Joe Biden estava em forma e bem, e que agora tenta transformar o democrata num patriota, num herói, por abrir mão da reeleição. A mesma que sabe que Joe Biden foi obrigado a desistir de concorrer. O jornalismo que correu para o ralo decidiu que há extremistas perigosos apenas de um lado. Eles são uma ameaça à democracia e ninguém precisa de fatos para confirmar essa história. Donald Trump sobreviveu a um atentado, Jair Bolsonaro também. A imprensa, que desistiu de ser imprensa, fez força para não acreditar nas 2 tentativas de assassinato, discretamente ou descaradamente. Há também os que lamentaram e ainda lamentam que Adélio Bispo e Thomas Matthew Crooks tenham falhado. São os democratas que não querem oposição a eles. Os outros não são seres humanos, devem ser extirpados. Maduro, disparando ameaças, avisou que haverá justiça contra os fascistas e chamou Bolsonaro e Milei de nazistas. Um ditador pode tudo. Lula, no lançamento da campanha de Guilherme Boulos, vociferou contra nazistas, fascistas, genocidas e negacionistas, aqueles que ele quer enxergar. E tudo o que possa desabonar Maduro e Lula para a imprensa destrambelhada, de alguma forma, será sempre uma influência maléfica de Jair Bolsonaro.